Oi, tudo bem? Eu sou Rodrigo Santos, autor de Anicejária e a Pedra do Trovão, e esse é mais um vídeo de como escrever melhor. A leitura e a escrita nunca nos abandonam. Da escola, à vida profissional, do dia a dia ao lazer, em vários momentos elas estão junto com a gente. Você já deve ter me visto falando por aqui que quem lê mais, quem lê melhor, também escreve melhor. Leitura e escrita caminham juntos. Quanto mais você lê bons textos, quanto mais você se imune dessas boas informações, mais você compreende as técnicas de escrita, as estruturas de texto e, consequentemente, escreve melhor. Pensa bem, todo texto ele precisa ser lido quando ele é escrito, nem que seja só pelo próprio escritor. E, de modo parecido, todo texto para ser lido precisa ter sido escrito antes. Tudo isso pode parecer um pouco clichê, mas é bem real. Quanto mais a gente lê, quanto melhor a gente lê, melhores são os nossos textos. Quanto mais a gente se habitua a escrever, melhor a gente consegue ler também. Uma coisa caminha junto com a outra. Se tudo isso está bugando a sua cabeça, fica nesse vídeo e me acompanha, que eu vou explicar melhor e ainda vou passar 6 dicas de como melhorar o processo de leitura e, consequentemente, a nossa escrita. Fica aí. E olha, se você se interessou por esse assunto, não deixe de deixar a sua curtida no vídeo. Quando você curte o vídeo, você avisa os algoritmos de que esse conteúdo é relevante, é importante e ele chega em mais pessoas. Não sei se você já sabia o quanto é importante esse seu ato de curtir, mas curte aí, deixa a sua curtida. A gente já conversou por aqui o quanto é importante escrever bem, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida profissional. Inclusive, eu estava lendo um artigo de 2019 da Folha Dirigida que indicava que quem escreve melhor, quem se expressa melhor por escrito, tem mais chances de conseguir uma vaga no mercado de trabalho e mais chances ainda de permanecer no mercado. Então, isso tudo mostra o quanto é importante a gente escrever bem, a gente escrever melhor. E aí, nesse vídeo eu estou querendo dizer para você que para escrever bem, para escrever melhor, um dos caminhos mais fáceis é ler bons textos. Quanto mais você lê, quanto mais você se munir de informações, melhores os seus textos também vão ser. Isso acontece porque quando você lê, você amplia a sua percepção sobre as estruturas de texto, amplia seu vocabulário, enfim, ele te dá todo um repertório que te ajuda na sua própria escrita. Então, vamos conversar um pouquinho sobre 6 dicas de leitura que vão nos ajudar a escrever melhor. Dica número 1. Leia com atenção. Eu sempre vejo um monte de gente falando que consegue ler 200 páginas por dia, que lê muito rápido, que lê um livro em tanto tempo. E essa é realmente uma habilidade muito bacana. Mas ler rápido não significa necessariamente que você compreendeu tudo. Uma leitura eficiente, uma leitura boa, é uma leitura que te permite compreender o conteúdo, te permite aproveitar desse conteúdo. E para isso é preciso atenção. Pense que não é uma competição de quem lê mais rápido. Leia no seu tempo, de maneira que você compreenda o que você está lendo, sempre. Essa eu acho que é a primeira regra para a gente ser um bom leitor. Você precisa entender o que você está lendo, senão não faz muito sentido. E aí, entram algumas ferramentas para nos ajudar nisso. Você pode fazer anotações, marcar página, fazer observações, escrever fichas, enfim, tudo aquilo que te ajude a compreender melhor o que o autor quis dizer com aquele texto. Dica número 2. Aproveita todo o material. Alguns textos que a gente lê, alguns materiais, eles vêm com referências, com citações a outros materiais. Nota de rodapé, nota de tradução, referência a algum material complementar. Use tudo isso, use tudo isso. Geralmente, esses outros materiais te ajudam a compreender o contexto e ampliar a sua percepção do assunto. Quanto mais você entender sobre o assunto, melhor você vai entender o que você leu. E melhor você vai conseguir escrever depois. Dica número 3. Essa é bem bacana e eu utilizei ela para escrever o livro Anicejária e a Pedra do Trovão. A dica é: leia em voz alta. Isso mesmo. Ler em voz alta ajuda a gente a memorizar o que a gente está lendo e também ajuda a compreender estruturas mais complexas e assuntos mais difíceis. Quando a gente fala, quando a gente escuta, a gente tem mais facilidade de perceber erros de português, erros de gramática, estruturas que não fazem sentido e guardar aquela informação. Então, sempre que você puder, leia em voz alta, principalmente os seus próprios textos quando você estiver começando a escrever. Aí vale ler sozinho ou arrumar alguém para te escutar enquanto você lê. Dica número 4.
Aprenda com os erros dos outros. Olha, a gente já conversou aqui que quando você lê bem, você aprende estruturas e várias coisas. Então, bons textos sempre ensinam a gente. Mas também é possível aprender dos textos ruins. Quando você lê um texto que você não compreender, que você ficar em dúvida, que tiver alguma parte do texto que você acha que teve muito clichê, que teve muitas palavras que não dava para entender, enfim, quando você encontrar um texto que você não gostar, aprenda com isso e não faça nos seus próprios textos. Dica 5. Revise os seus textos antigos. Releia e reescreva os textos que você já escreveu no passado. Isso, de cara, ajuda a gente a perceber o quanto a gente evoluiu e também perceber erros que a gente cometia e não comete mais. Ou perceber erros que a gente continua cometendo. É uma dica bem fácil, você pode ler as suas postagens antigas, né? Algumas redes sociais hoje têm esse recurso de ficar lembrando a gente o que a gente postou. Você pode ler uma redação que você fez para a escola, um documento que você escreveu no seu trabalho, enfim. Releia o seu próprio trabalho e faça críticas a ele. Isso vai te ajudar a escrever e ler melhor. E a dica número 6. Cultive o hábito da leitura e da escrita. Pratique. Leia não só por obrigação, leia não só os materiais que você é obrigado a ler no seu dia a dia, mas escolha outros tipos de leitura que também te deem prazer. Comece lendo textos que você goste, assuntos que te interessam, mas com o tempo vá colocando outros assuntos para te tirar da bolha de informação. Isso ajuda a conhecer novos assuntos, conhecer novos pontos de vista e com certeza ajuda muito a escrita. E faça a mesma coisa com a escrita. Pratique, escreva, compartilhe suas ideias. Você pode começar com algo informal, escrevendo num blog ou talvez num diário para você mesmo. E aí, para exercitar a escrita, eu fiz uma lista com 10 exercícios de escrita. Você pode baixar essa lista e usar ela para treinar o seu processo de escrita. Como você percebeu, o processo de ler e escrever melhor não é complicado, mas, como tudo na vida, exige que a gente se dedique. E aí é preciso essa dedicação para compreender melhor o processo da boa escrita, da boa comunicação. Uma dica final é não seja apenas um consumidor de informação. Compartilhe, passe para frente também suas experiências e aprendizados sobre escrita, sobre aquilo que você aprendeu. Isso com certeza vai ajudar você a aprender mais rápido e consolidar melhor esse conhecimento. Falando em compartilhar, se você gostou desse conteúdo, se você acha ele importante, compartilhe esse conteúdo com alguém que você gosta e você quer que aprenda também a escrever ainda melhor. Até a próxima, bons textos, tchau! Sobre a dica de fazer anotações, essas anotações as anotações devem ser feitas em outro lugar que não o livro. Não risque o livro. Eu não fui capturado por um grupo de pessoas que odeiam ver livros riscados. Eu estou falando isso por vontade própria. Não risque seu livro.